É muito importante que a gente entenda as coisas, que a gente tenha clareza do que nos impede de viver bem, do que nos impede de viver plenamente. E isso é um longo caminho de descoberta. Isso faz parte do nosso caminho de nos conhecermos. É fundamental a gente poder entender e conhecer o que nos limita. E do que eu venho estudando, mas em especial de fazer o meu caminho, né? Quantas coisas, as coisas que nos limitam são coisas que estão dentro de nós, do que nós acreditamos, de formas como agimos e nem temos consciência, de não nos permitirmos às vezes estudar, ir atrás para ter insights, porque o estudo ele expande a nossa consciência a partir do entender as coisas que a gente, nossa, eu funciono assim, nossa, eu faço isso, a partir do diálogo com as outras pessoas, do que incomoda nas relações e que infelizmente a gente tem tanta dificuldade de dialogar, a gente foi ensinado a fugir das situações conflituosas, a gente foi ensinado a engolir e desconsiderar, ignorar o que a gente sente e a gente acha que é o outro que está errado e mesmo quando normalmente tem alguma coisa que o outro fez, mas aquilo que o outro fez que a gente não gostou e a gente se sentiu mal, e aí a gente é mais fácil a gente ficar, né, achando que é o outro e não dando também a oportunidade do outro saber o que foi que ele fez que causou incômodo e a gente segue ali se ressentindo daquilo, mas segue em frente com aquilo guardado dentro do peito. E é justamente quando a gente tem a coragem, e para mim eu acredito que isso é amor, quando a gente e respeito, quando a gente autorrespeito, autoamor e também com o outro. O meu gato miando aqui, oi Zen. E aí quando a gente resolve e pede para conversar com o outro. E é muito legal quando a outra pessoa também se abre para poder conversar, porque também foi ensinado que essa coisa de conversar, né? E tem esse negócio da DR, discutir relação, como isso é chato. E na verdade, isso é mimimi, isso é coisa de mulher. Gente, isso tem a ver com o nosso lado emocional, isso tem a ver com o nosso sentir, isso é o que nos permite evoluir. Quando eu me abro para conversar com o outro, quando eu estudo, abro o meu campo, mas também que eu me abro e me torno ali vulnerável para falar do que eu sinto, e o outro também se permite abrir para ouvir, né? E quando eu não preciso gritar, eu não preciso ser grosseiro, mas eu também tomo cuidado nas palavras que eu vou dizer para o outro, eu não vou ficar julgando e rotulando o outro ou desrespeitando também o outro, dizendo você é isso, você é aquilo, você não sei o que, você nananana, né? Mas é quando a gente diz eu me senti assim quando você fez tal coisa. Quando aconteceu tal coisa, eu me senti dessa maneira, né? Aí a gente pode abrir um pouco de espaço para o outro também querer entender por que a gente se sentiu assim. E também para dar espaço para o outro, para ouvir o outro, né? E também para, depois que o outro expôs a visão dele, o que ele sente, o universo interior dele, a gente também poder mostrar o nosso ponto de vista, como a gente funciona, como é aquilo pra gente, porque cada um de nós é um universo, cada um de nós tem uma história. Por mais que nós temos às vezes um irmão gêmeo,
mas cada um vive a vida de uma maneira, tem um universo interior diferente do outro, né? E é justamente pelas coisas que nós passamos na vida e como sentimos essas coisas, como essas coisas nos afetam. Cada um tem um nível de ver as coisas, uma maneira de ver, de sentir, né? Que tem a ver também com o que Jung fala, né? Que nenhum de nós viemos vazios. Nós já chegamos aqui nessa vida com coisas já internas, com memórias, com sentimentos internos, com experiências, né? Que para mim às vezes é essa questão de eu acredito em vidas passadas, então do que a gente já viveu, mas se você também não acredita, do que os seus ancestrais viveram. Porque a gente é resultado da nossa história, do que as pessoas que vieram antes de nós viveram, o que elas passaram e não expressaram, o que elas reprimiram, o que elas recalcaram, o que elas foram criando ali de acreditando em coisas que foram ditas e que não tinha a ver com o que elas acreditam. Isso vira um recalque, o que no expressado vira um recalque, né? Algo reprimido, uma energia que fica reprimida, né? Todo esse campo emocional reprimido, ele fica em desarmonia. Então, essas situações conflituosas que não são conversadas, que não são entendidas, né? A gente põe ali embaixo do tapete, segue em frente, porque as pessoas fogem de conversar, que é onde mais a gente pode aprender com as diferenças, com esse universo, onde mais a gente vai expandir como ser humano, como o entendimento do outro, do respeito, de tudo, né? É ali que eu partilho um pouquinho do meu, do que tem dentro de mim, do que eu acredito, do que eu sou com o outro e que o outro pode partilhar comigo. Que coisa mais linda isso, né? E a gente foge dessas oportunidades, assim, de tanto crescimento, né? Então, quando a gente também fala de democracia, a gente está falando desse universo de diálogo, desse universo de se permitir falar do que sente, de conversar sobre as situações conflituosas que a gente não se sentiu bem, que a gente não se sentiu respeitado, que a gente se sentiu com raiva, triste, né? Esse universo emocional, ele é mágico, complexo, mas é o que nos leva a crescer tanto. Porque não adianta a gente crescer intelectualmente, né, se encher de conhecimentos, criar várias coisas no mundo que são importantes também, se a gente não crescer em paralelo com o universo da gente se conhecer e de cuidar desse nosso lado emocional que envolve as relações humanas, o crescimento humano. É a partir daí que a gente realmente passa a ter um mundo muito mais de coisas boas, de construção, do que um mundo de destruição. E eu falo também disso no meu livro Quem Vê Cara e Não Vê o que Vai na Alma. Eu espero que isso te ajude a se abrir um pouco mais para conversar sobre os seus incômodos e para também se abrir para que as pessoas também falem com você sobre o incômodo delas a respeito das suas ações. E aí a gente pode se tornar realmente uma potência com toda essa diversidade humana que a gente é. Isso faz parte de aprender na escola da vida. Um ótimo dia. Se fez sentido para você, dá aí uma curtida para que eu possa, junto com essa egrégora linda que eu venho aprendendo tanto, a que mais pessoas possam viver melhor e que esse espaço aqui possa crescer mais e mais. Um beijo grande. Um ótimo dia.